Cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. Estamos de volta para mais um estudo de uma outra lição de nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a de número 2. E hoje eu quero mostrar-lhes a revista que estaremos utilizando durante esse trimestre, que corresponde aos meses de julho, agosto e setembro. O título da revista é Os Grandes Temas do Fim, da editora Central Gospel. E conforme eu mencionei na nossa lição anterior, os assuntos contidos nesta revista dizem respeito ao arrebatamento da igreja, ao tribunal de Cristo, ao milênio e assuntos similares, mas todos dentro do contexto escatológico e escriturístico neotestamentário. Assim, adentremos agora no estudo da lição de número 2, propriamente dito. Título: A Volta do Senhor Jesus Cristo. Texto bíblico básico está no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo 14, versículos 1 ao 3. Texto áureo está na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 8, a Escritura o diz: Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próximo. Apenas um comentário no tocante a este texto que consta na Epístola escrita por Tiago. É o único texto que faz menção a uma doutrina escriturística, exatamente aquela que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo. E também o versículo que o precede, ou seja, o de número 7. Objetivos de nossa lição são 3. Número 1. Descrever com fundamentação escriturísticas as duas próximas vindas de Cristo. Perceba e entenda com perfeição. Não estou mencionando duas fases da vinda de Cristo. E deixei bem claro as duas próximas vindas de Cristo, porque uma será para raptar a igreja que está peregrinando nesta terra em direção a Jerusalém celestial, e a segunda que ocorrerá ao término da 70ª semana de Daniel, quando Cristo regressará para a nação de Israel. Segundo objetivo de nossa lição, relatar detalhadamente a forma como o Senhor Jesus virá em sua segunda vinda. Terceiro objetivo, anunciar para todas as pessoas e em todos os lugares, de todas as maneiras, o significado da morte do Senhor Jesus até que ele volte. Importante ressaltar que o arrebatamento da igreja é uma doutrina bíblica para os salvos em Cristo Jesus. Já a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, sua ressurreição dentre os mortos, estes assuntos devem ser proclamados aos quatro ventos para que as pessoas tenham a oportunidade de arrepender-se, converter-se a Cristo e também passar a fazer parte de seu corpo, que é a igreja, e a partir daí também aguardar o seu regresso para raptar a sua igreja. Palavra introdutória. As Escrituras registram a volta do Senhor Jesus a este mundo. E disto não temos dúvida alguma. É um dos mais significativos e extraordinários eventos aguardados pela
imensa maioria daqueles que creem em Cristo, porque a Escritura ensina categoricamente que alguns apenas apostatarão da fé. A importância dessa doutrina escriturística é avaliada pelo número de vezes em que aparece no texto sagrado e pelos personagens a ela ligados. E é sobre este tema intrigante e desafiador que estaremos discorrendo ao longo desta lição. Logo, passemos para o tópico de número 1. A verdade escriturística acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Desse modo, temos o seguinte: todas as profecias registradas no texto escriturístico veterotestamentário sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, descrito em seus mínimos detalhes, cumpriram-se de acordo com o planejamento estabelecido por Deus. No entanto, quero falar pausadamente. As doutrinas constantes no Antigo Testamento sobre a vinda de Cristo quando ele assumiu forma corpórea de homem, de acordo com João capítulo 1, versículo de número 14. Estas profecias tiveram o seu cumprimento cabal e completo, cumprindo o organograma estabelecido por Deus. Por exemplo, ele nasceria de uma virgem, o lugar no qual ele haveria de nascer em Belém de Judá e assim sucessivamente. Na verdade, Belém de Judá é uma referência muitíssimo importante no que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, estas e outras profecias, no tocante à sua pessoa, em sua vinda como homem para proclamar o evangelho dele e então preparar o seu caminho para que ele vertesse o seu sangue na cruz do Gólgota em benefício de todos nós. Então, estas profecias cumpriram-se literalmente. Agora, vejamos aqui o subtópico 1.1, duas vindas distintas. A primeira vinda. Nesta retornança, acontecerá o arrebatamento, ou seja, o rapto da igreja. Esta é a vinda de Cristo que acontecerá a qualquer momento, sem aviso prévio, e não será precedida de nenhum sinal. A primeira, única e última vez na qual Cristo falou sobre a sua vinda, ou seja, o rapto da igreja, está exatamente no texto de João, no capítulo 14, versículo de número 3. E quando eu for, e ele foi, ele então prosseguiu dizendo: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E após isto e antes disto, ou seja, desse momento, Cristo nunca fez menção alguma sobre o seu retorno para raptar a sua igreja. Desse modo, o próprio Cristo fez menção ao rapto de sua própria igreja uma única vez. E este é um ponto extremamente importante, deve ser ressaltado e muito bem compreendido. O Senhor Jesus regressará para levar consigo todos quantos morreram salvos e também aqueles que estiverem vivos no momento de seu regresso aos ares. E, logicamente, os que estiverem a servi-lo com sinceridade, fidelidade e inteireza de coração. 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 ao 18 e Hebreus 9 e 28,
afirmam isto categoricamente. Entretanto, eu estarei lendo apenas o texto que está em Hebreus capítulo 9, versículo 28. O texto diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Em virtude da exiguidade de tempo, não tecerei pormenores sobre este importante texto escriturístico que trata do regresso de Cristo para raptar a sua igreja. Entretanto, frisemos aqui que unicamente os salvos o contemplarão. E este é um aspecto maravilhoso e extraordinário. E agora, o subtópico 1.1.2, a segunda revinda. Este segundo reaparecimento de Cristo ao mundo, entretanto, acontecerá no período a posteriori do rapto da igreja, já no final da 70ª semana de Daniel, que é descrita no livro deste profeta, no capítulo 9, versículos 24 ao 27, explicitando que esta chamada profecia de Daniel, na verdade, foram as palavras que o anjo Gabriel disse a Daniel e ele unicamente as registrou. É que se tem, às vezes, um pouco de pressa de se ler o texto escriturístico e, uma vez ou outra, acaba-se por atropelar, não é, a verdade contida na Escritura Sagrada, por não nos apercebermos destes detalhes tão importantes. Logo, nesta segunda vinda, ou seja, no período posterior à 70ª semana de Daniel, ou seja, ao final da grande tribulação, Cristo retornará para Israel. É sobre este assunto que o capítulo 1 do livro do Apocalipse, o versículo 7, está tratando. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Portanto, estamos a ver que para Israel a vinda de Cristo será corporal e visível, portanto, diferente da vinda dele para a igreja. Logo, passemos agora para o ponto seguinte, que ainda é continuidade do subtópico 1.1.2, ou seja, dando prosseguimento ao assunto da segunda revinda. As palavras do Senhor Jesus Cristo fazem referência ao sinal que aparecerá no céu, reafirmando seu vaticínio profético, porque Pedro e Tiago e João lhes perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Notemos que a palavra sinal, ela está no singular. Em resposta à pergunta que os seus discípulos lhe fizeram, Cristo enunciou profeticamente acontecimentos extraordinários e catastróficos que se abaterão sobre o planeta Terra em sua completude, e explicitou que, depois de todos estes acontecimentos catastróficos, assombrosos, amedrontadores e fatos semelhantes, finalmente aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
um versículo que se assemelha e muito ao de Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Portanto, para Israel, Cristo regressará, repetindo, reafirmando, após a 70ª semana de Daniel, com as nuvens, sobre as nuvens com poder e grande glória, acompanhado de um cortejo angelical, que em Apocalipse 19 e 14 é chamado de exércitos do céu. Eu vou ler Mateus capítulo 16, versículo de número 27, texto que confirma aquilo que eu acabei de mencionar. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Esta vinda de Jesus com os anjos, repito, reafirmo, dar-se-á ao término da 70ª semana de Daniel, ou grande tribulação para a nação de Israel. Passemos agora para o subtópico 1.2, o soar das trombetas. No Antigo Testamento, as trombetas eram utilizadas nos ajuntamentos de Israel. Entretanto, nesta segunda revinda de Cristo para Israel, nenhum clamor de trombetas se ouvirá. Isto não consta em parte alguma do livro do Apocalipse. Aliás, um detalhe importante que quero frisar agora. O tema do livro do Apocalipse é o seguinte: a vinda de Cristo em glória para Israel e para implantar o reino milenial. Desse modo, explicito que o livro do Apocalipse fala sobre a vinda de Cristo para Israel, e são diversos os textos neotestamentários que confirmam esta verdade escriturística. Logo, adentremos ao subtópico 1.3, revelação para Israel e o mundo. Este evento apocalíptico é descrito figurativamente como um relâmpago que cobre todo o universo. Este é um aspecto que deve ser ressaltado, tratado com muito cuidado e temor na presença de nosso bom e eterno Deus. Mateus 24 e 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Peguemos a expressão Filho do Homem. Se você fizer uma análise do Novo Testamento e anotar todas as passagens nas quais a expressão Filho do Homem é utilizada, você chegará a uma conclusão óbvia, que todas as vezes que Cristo utilizou a expressão Filho do Homem, ele o fez com referência principalmente ao seu relacionamento com o povo de Israel e nunca com a sua igreja, que é o seu corpo. Desse modo, de acordo com as visões de João, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 e 16, naquela ocasião, repito, ao término da 70ª semana de Daniel, o céu se abrirá e Cristo surgirá montado em um cavalo branco. E agora, o tópico de número 2. Como virá o Senhor Jesus? Conforme já foi dito acima, Cristo virá com grande poder e glória. Também disse, vou repetir, nesta ocasião far-se-á acompanhar-se de um cortejo angelical, mencionado na epístola de Judas, no versículo de número 14,
texto bastante conhecido, acredito eu, da imensa maioria dos salvos em Cristo Jesus. Leio-o agora. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Explico aqui um aspecto que é imprescindível para o estudo e entendimento das profecias veterotestamentárias e neotestamentárias. A palavra santos, ela é empregada na Escritura Sagrada, às vezes para referir-se aos crentes em Cristo Jesus, outras para referir-se aos judeus e ainda para referir-se aos anjos. Judas, versículo de número 14, a palavra santos está sendo empregada aqui para referir-se não aos judeus e nem à igreja, mas aos anjos. De acordo com aquilo que eu já disse anteriormente, estou apenas reafirmando. Desse modo, agora adentremos ao subtópico 2.1. O Senhor Jesus virá para a igreja. Isso acontecerá em seu primeiro regresso. O dito regresso não será para juízo, destruição ou castigo da humanidade, em hipótese alguma. Na dita ocasião, Cristo retornará em resposta à esperança de sua igreja, que é exatamente aquela que alimenta, fortalece a nossa fé em Cristo Jesus, crendo e anelando ardentemente pelo dia do seu regresso, quando ele nos tirará desta terra e nos levará para os céus. Isto está de acordo com 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18, 1 Coríntios 15, versículos 51 ao 58, que nós não leremos, em virtude da exiguidade de tempo. E agora o subtópico 2.2, o Senhor Jesus virá como juiz, 2 de Pedro 13:10. Entretanto, por ocasião do rapto da igreja, Cristo não virá como um ladrão. Não poucos irmãos em Cristo Jesus continuam acreditando que para a igreja o Senhor Jesus Cristo virá como ladrão. Não, a vinda de Jesus como ladrão será para a nação de Israel. Um dos aspectos muito relevantes no que diz respeito à ação de um ladrão é o elemento surpresa. Normalmente e na maioria das vezes ele chega sempre de forma inesperada, quando a pessoa que será vítima de suas ações perversas não está a esperar. A pessoa está despreparada para enfrentar este momento tão desagradável. Exatamente isto. Cristo virá para a sua igreja não sabe o dia e a hora que ele virá, mas ele não a apanhará despreparada e nem de surpresa, porque ela está a aguardá-lo. Já no que diz respeito à vinda dele para Israel, ele deixou claro que será como um ladrão, porque acontecerá de forma súbita. Desse modo, em seu regresso para o povo judeu, ao término da 70ª semana de Daniel, ele regressará, repito, como um ladrão, porém também virá como um guerreiro preparado para a batalha final, acompanhado dos exércitos celestiais, novamente reafirmando esta verdade escriturística. Cristo virá acompanhado de um cortejo angelical e como guerreiro, porque estará se desenrolando na terra o período do princípio de dores, que corresponde aos primeiros 3 anos e meio dos 7 anos constantes da 70ª semana de Daniel, e o período da grande tribulação, que são os 3 anos e meios último
também da 70ª semana de Daniel, mencionado por Cristo em Mateus 24 e 21. Naquela ocasião, Israel estará passando por um grande aperto, porque o anticristo terá invadido Jerusalém e Satanás, por intermédio dele, estará tentando varrer a nação judaica da face da terra. Nesse momento, Cristo retorna como um guerreiro. É o momento exato da chamada Batalha do Armagedon e socorrerá o povo judeu, livrando das garras do anticristo. Mas este é um assunto que eu deixarei para a lição própria, que estará tratando dele mais detidamente. Ainda continuando, o subtópico 2.2, o Senhor Jesus virá como juiz. Olha, igualmente dos santos, note que eu coloquei aqui uma interrogação. A igreja glorificada, que é o texto de Judas 14, que eu já li, mas também tem o versículo número 15. Juntando os dois versículos, fica bem claro que no 14, Cristo volta acompanhado de seus anjos e no versículo número 15, ele efetua julgamento. Ora, isso nada tem a ver com a igreja de Cristo, como alguns erroneamente pensam. Estes dois versículos, repito, Judas 14 e 15, estão ligados diretamente ao regresso de Cristo para a nação de Israel. O Senhor Jesus voltará, disse, e vou reafirmar outra vez, sobre e com as nuvens do céu. Mateus 24 e 30 e Apocalipse 1 e 7. Em glória ao término da 70ª semana de Daniel, para estabelecer justiça sobre a terra. Ele volteará da mesma maneira como subiu, sendo contemplado por muitas pessoas na presença dos anjos. Atos capítulo 1, versículos 9 ao 12. Adentremos agora ao subtópico 2.2.1, o justo juiz em ação. Cristo virá na glória do Pai, juntamente com seus anjos, para julgar e recompensar cada um de acordo com as obras praticadas, pois foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10 e 42. Rapidamente eu quero explicitar que, por ocasião dessa vinda de Cristo, está no parágrafo seguinte, todas as nações serão reunidas diante dele, que estará sentado naquela ocasião no trono de sua glória para julgar os homens. Mateus capítulo 21, versículos 31 ao 46. Quero explicar que nações aqui, logicamente, não pode referir a nações, literalmente falando, por diversas razões. Vou citar apenas duas. Primeira razão, em nenhum lugar a Escritura faz menção a juízo coletivo. O julgamento da parte de Deus é sempre individual. E a segunda razão que eu menciono, as catástrofes daqueles dias causarão uma destruição e morticínio em massa em todos os quadrantes do planeta Terra. Logicamente, os sobreviventes não serão em um número muito significativo. Portanto, é melhor entender-se que está a referir-se o texto a um julgamento individual das pessoas que conseguirão sobreviver ao período da grande tribulação e também do princípio de dores. Então, o que nós devemos observar é que o justo juiz fará justiça aos salvos e aos ímpios. São representados pelas figuras de ovelhas e bodes, respectivamente. Vou simplificar. Durante aqueles dias, os judeus, muito especialmente os 144 mil, estarão pregando o evangelho do reino. Mateus 24,
e 14, em todos os cantos da terra. Eles necessitarão de ajuda, de auxílio, de alimentação, de lugar para poderem repousar. Alguns ficaram enfermos. Estes que derem crédito à pregação do Evangelho do Reino, logicamente, serão salvos por acreditarem na mensagem pregada pelos 144 mil. E, obviamente, auxiliarão estes judeus, pregadores do Evangelho do Reino à época, que Cristo chama de pequeninos. Os que rejeitarem a pregação do Evangelho do Reino, estes, logicamente, deixarão também de ajudar e de socorrer estes pregadores judeus. Quando Cristo regressa, estabelece o trono de sua glória e se assenta para julgar, então, tais pessoas. Os judeus que terão se convertido a Cristo juntar-se-ão aos gentios que também terão acreditado na pregação do Evangelho do Reino. Estes, o Senhor Jesus compara a ovelhas, e ingressarão no reino milenial, quando Cristo lhes dirá: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este reino é o reino milenial. Os outros comparados a bodes são aqueles que, além de não acreditarem na pregação do Evangelho do Reino, terão se aliado ao anticristo, terão adorado a besta, terão aceitado a marca e o sinal de seu nome, inclusos judeus que apostatarão da fé e também se aliarão ao anticristo. Estes é que formarão a esquerda de Cristo e serão sentenciados ao fogo eterno, de acordo com Mateus 24, versículos 41 e 46. E fica então claro que as ovelhas ingressarão no reino milenial. Os bodes serão lançados para dentro do fogo eterno. É interessante que aqueles que serão lançados para dentro do fogo eterno estarão formando fila do lado esquerdo de Cristo. E aqueles que serão salvos, ingressarão no milênio, estarão formando fila do lado direito de Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Desse modo, agora passemos para o subtópico 2.3. Começo já a finalizar a nossa lição. O Senhor Jesus virá como rei, porque ele estabelecerá o seu trono para julgar as nações e logo a seguir, alguns dias depois, na verdade, quando ele colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e a inauguração do reino milenial, Daniel deixa claro que isto cobrirá um período de 75 dias. Mas quando o reino milenial iniciar-se, ele já estará logicamente atuando como rei. Isso é uma coisa maravilhosa. Em cumprimento de Daniel capítulo 2, versículos 44 e 45. E o seu reino não terá fim, porque depois do milênio estender-se-á por toda a eternidade. Tópico número 3. Aspectos da vinda do Senhor Jesus Cristo. No que concerne à vinda de Cristo para Israel, ela acontecerá, repito, ao término da 70ª semana de Daniel. Podemos visualizar à luz das Sagradas Escrituras que ela será precedida pelos dias mais difíceis já vividos pela humanidade desde a criação do mundo. Leia principalmente Marcos capítulo 13, versículo 19 e Mateus 24, versículos 1 ao 31. Subtópico 3.1. O ministério da hora. Ninguém sabe o dia nem a hora em que o Senhor Jesus Cristo voltará. Mateus 24 e 36. Faço só um comentário sobre esse versículo. Ele diz respeito à vinda de Cristo para Israel e não para a igreja. Você sabia disso? É só você ler o texto com muita atenção e interpretá-lo dentro do contexto.
no qual ele aparece. Sabidamente, entretanto, a maioria dos irmãos em Cristo empregam Mateus 24 e 36 como se esse texto fizesse referência à vinda de Cristo para a igreja. A retornança dele para Israel será precedida do sinal visível e exclusivo. Já li o texto, Mateus 24 e 31. Repito, um sinal visível e exclusivo para o povo de Israel. E este é um outro ponto importante a ser muito bem destacado. Todos devem compreendê-lo com perfeição. E por que o regresso de Cristo para Israel será como ladrão? Vou repetir, porque acontecerá de súbito, de repente, surpreendendo a humanidade e confirmando que ninguém sabe a agenda do Senhor Jesus. Subtópico 3.2. Como devemos esperar a Cristo? Então, crendo em sua vinda de todo o coração, vigilantes, orando continuamente, amando o seu regresso, pregando o seu evangelho, o que é coisa extremamente importante, porque o que está aqui na lição, anunciar a sua vinda em todos os lugares, não é uma coisa correta. A vinda de Cristo deve ser pregada e ensinada para os salvos em Cristo, porque é doutrina. Para as pessoas não salvas, deve-se anunciar o Evangelho, conforme ele determinou. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Entender que não existem sinais que antecederão o regresso de Cristo para raptar a sua igreja e também manter-se desperto a cada instante para este dia que será um evento grandemente extraordinário e também glorioso. E, finalmente, a conclusão dessa nossa lição. Jesus prometeu voltar para nos buscar, e isto vai acontecer com toda a certeza do mundo, a qualquer momento, repetindo, sem aviso prévio e sem qualquer manifestação de quaisquer tipos de sinais. Creia somente. Atividade para fixação. De acordo com o que foi exposto nesta lição, responda: como virá o Senhor Jesus Cristo nos dias finais? Vejamos a resposta: como noivo para a igreja, juiz para o mundo e Messias e rei para Israel. Findamos aqui a lição de número 2. Até a próxima lição de nossa Escola Bíblica Dominical, a de número 3. Deus te abençoe por Cristo Jesus. Amém.